Fala pessoal, meu nome é Adriano, eu sou da Inovei Contabilidade e eu vou falar com vocês um assunto polêmico que está causando muitas discussões nas redes sociais, principalmente por conta da entrada do novo governo e a regulamentação que eles prometem fazer nos motoristas por aplicativo. Será que é bom? Será que não é bom? Fica aí que eu vou contar tudo para vocês e espero que vocês entendam. Mas antes, já deixa o like para fortalecer aí e vamos ver quem vai ganhar com essa situação. Será que é a Uber? Será que melhora para o cliente essa regulamentação? Ou será que vai ser o governo? O que vocês acham? Apostem aí. Só que, já garanto, só vai ter um vencedor. Aguarde aí, você vai ver. Para esse exemplo, eu peguei situações hipotéticas do dia a dia, mais ou menos quanto ganha o Uber, e fiz um cálculo para verificar, por exemplo, quantos que a Uber recebe do motorista do aplicativo pela utilização desse, quantos o governo recebe. Então, basicamente, para você entender, vem aqui para essa planilhinha. Numa situação em que o consumidor ele paga um preço do aplicativo, por exemplo, R$40 para fazer a corrida, parte desse valor é distribuído para cada pessoa. Ou seja, o motorista ele recebe cerca de 35% do valor da corrida. Então, por exemplo, o motorista que recebe mensalmente R$5.000 por mês, que é a média aí, caso ele fosse trabalhar 44 horas semanais, como se fosse regulamentado, é mais ou menos isso que o motorista de aplicativo ganha da Uber diretamente hoje, sem regulamentação, beleza? Então, o motorista ganhando R$5.000 significa que ele vai arrecadar R$14.250, sendo R$5.000 vai ficar com ele, 20% aproximadamente ele vai passar para Uber, para 99, para esses aplicativos de celular que eles utilizam para fazer a corrida. Então eles repassam para Uber de 1 a 40%, coloquei uma média de 20%, então está dando 2.850, e também ele gasta com combustível, manutenção do veículo, cerca de 45% do valor da corrida, ou seja, R$6.400. Esse é mais ou menos o parâmetro para a gente já começar a calcular e entender todo o conceito. Então o motorista está recebendo R$5.000, a Uber R$2.850, o cliente paga R$14.250, com um ticket aproximado de R$40, significa que tem em torno de 356 usuários, beleza? Já o governo, ele arrecada sobre a nota fiscal emitida pela Uber algo em torno de 13,33% se o ISS da Uber for o menor possível, que é 2%. O ISS ele varia de 2 a 5, se for 2, a Uber vai estar pagando 13,33%, considerando que a Uber é do lucro presumido, beleza? Então, daria R$ 379,90. E também o governo, sobre o combustível, o governo arrecada hoje quase 40%, ou mais até do que 40%, quando você vai lá na bomba e consome. Então, toda essa atividade da Uber faz com que o governo arrecade mais imposto sobre o consumo do combustível. Então, nesse exemplo, o governo está arrecadando R$ 2.560, certo? Já que é gasto R$ 6.400. Bem simples até aqui e fácil de entender. Agora, vamos ver como é que ficaria a situação se regulamentasse. O governo fala que o motorista da Uber não tem direitos. Não tem direitos trabalhistas, não tem férias, não tem 13º, trabalha como escravo. Então precisa ser conversado, discutido no intuito com esse vídeo e fazer você entender todos os lados e aí você chega numa conclusão, beleza? Então vamos lá. Caso fosse regulamentado e entrasse nas regras normais da consolidação das leis do trabalho, da conhecida CLT que todo mundo fala aí, iria funcionar da seguinte forma. Considerando que a Uber, ao contratar um motorista, já teria um custo elevado do INSS, que a Uber paga para o governo, isso não é descontado do funcionário. A Uber já paga 28,8% da folha de pagamento. Então isso já eleva o custo da Uber. E aí a Uber ela vai ter que ou reduzir o que paga para o motorista ou aumentar o seu preço, caso ela queira ganhar mais, certo? Isso é óbvio. Só que nem todas as situações é permitido você aumentar o preço. Porque se você aumenta muito o preço, a sua demanda diminui. E aí o que vai acontecer consequentemente?
A Uber não vai vender tanto, o funcionário ele vai ter que reduzir a quantidade de funcionários que vão trabalhar no mercado. Enfim, se considerando que a Uber vai manter o mesmo preço, o que ela precisaria fazer? Reduzir o custo do motorista, beleza? Então vamos partir desse princípio. Reduzindo o custo do motorista, ou pagando o mesmo preço para o motorista, ou a Uber tendo o mesmo custo de R$5.000, ela teria que fazer o quê? Ela teria que ter um custo com o funcionário de R$ 3.881,99. Por quê? Sobre esse custo, ela vai pagar 28,8%. Então, se eu fizer 3.881,99 vezes 28,8%, que vai dar INSS do Uber 1.118,01. Então, mais esse dá os 5.000. A Uber continuou com o custo igualzinho, não mexeu no preço, somente tirou do funcionário. Então, eu já vou até por aqui a parte do governo que a Uber paga caso regulamentar. 1.1801. Então, o governo, a princípio, arrecadou isso aqui. Com a regulamentação, o governo passa a arrecadar esses encargos, esses impostos também. Vou explicando para vocês, ok? Continua aí, não saia daí. Se está curtindo, manda o like. No final, vocês vão ficar chocados com o resultado. Então, se o custo com o funcionário é R$ 3.881,99, só que a Uber ainda ela tem que pagar os direitos, como férias, 13º, o FGTS do funcionário. O que tem que acontecer com o salário do funcionário? Aquele que vai ser colocado na carteira, ele também tem que reduzir. Então, esse 5.000 inicial, para que a Uber continue pagando o mesmo custo dos 5.000, esse salário do funcionário na carteira vai ser R$ 2.923,19. Adriano, mas eu vou receber esse 2.923,19? Não, calma, vai piorar. O funcionário tem esse registro na carteira e ele paga mais dois encargos. Quais são? O INSS e o imposto de renda. A empresa desconta do funcionário, ele recebe líquido e a empresa repassa esses valores para o governo, beleza? Então, de INSS, está dando R$ 351,90 e de imposto de renda R$ 50,05. Beleza? Então, o Uber, no final das contas, regulamentando com as regras atuais, caso não tiver nenhum tipo de modificação, receberia ali R$ 2.521,14. Olha, para os trabalhadores ou para o próprio governo que fala sobre direitos trabalhistas, é um pouco quanto estranho, porque se você pensar aqui nos encargos dos funcionários, você vai notar que, preste atenção, o salário do funcionário, que antes recebia 5.000, colocava no bolso, ele passou a receber mensalmente R$ 2.521,14, que é o que ele põe no bolso. Parte desse dinheiro, que são os direitos do funcionário, vai ficar com a Uber, que vai dar R$ 958,80 aqui e 80 centavos. Esse 958,80 vai ficar com a Uber até que chegue o momento de pagar férias e 13º para o funcionário. Ou seja, esse dinheiro vai ficar lá no caixa da empresa rendendo e o funcionário somente com os 2.521, tá bom? Outra parte do funcionário, que é os 351,90 mais os 50,05, vai direto para o bolso do governo. No mês seguinte, esse dinheiro já cai na conta do governo, belezinha. Parte dos encargos que ficaram com a empresa, desses 958, 8% é FGTS. Também vai lá para a conta do governo, vai render bonitinho lá para o governo vai trabalhar com esse dinheiro e vai te devolver esse dinheiro com um rendimento bizonho, diga-se de passagem. Beleza? Então, resumidamente, motorista com regulamentação 2.521,14, a Uber mantém o mesmo preço, que é o que vai acontecer, obviamente. Se a Uber tiver que aumentar o preço, será que os consumidores vão continuar utilizando o Uber? Se aumentar muito o preço, reduzir a quantidade de usuários, muitos motoristas vão ficar sem serviço, beleza? Então, o governo, com a regulamentação,
ele vai ganhar o quê? O INSS da Uber. Quanto que é o INSS da Uber? Opa, coloquei errado aqui. Ó. INSS da Uber, 1.118,01. O motorista, 351,90. O imposto de renda do motorista, quantos que é? 50,05. No final das contas, meu amigo, o governo vai arrecadar, somando imposto de renda, INSS da Uber, mais operações, 4.459,86, com uma operação com um motorista. E agora é com vocês. Entenderam o porquê da regulamentação e o porquê o governo gosta tanto de regulamentar? Quem paga no final das contas é sempre o trabalhador. Quanto menos intermediação do governo, melhor. Mas essa é a minha opinião. Deixa aí no comentário o que você acha disso.